Bom dia, meus queridos, mais uma aula para você aqui no nosso canal, e eu quero falar nesse momento a matéria de hoje é sobre razão. Razão é uma matéria muito simples, muito legal, muito interessante, mas eu quero ensinar para vocês uma técnica para resolver problemas de razão e mais um detalhe mais. O que é razão, afinal? O que é razão? Vou fazer uma questão de concurso, diz que é razão. Razão é uma divisão respeitando a ordem que foi imposta. Vamos colocar aqui antes de resolver, vou apagar aqui o que eu tinha colocado. E eu quero que você anota aí o que é razão. Razão é uma divisão, bem simples, é uma divisão respeitando a ordem que foi imposta. Beleza? Isso é razão. Mas eu quero algo mais. A razão é uma relação entre duas coisas. Razão, você pode pensar que razão é uma relação. Isso é importante. Razão é uma relação. E aí vamos para o primeiro problema. Eu vou te ensinar a técnica para resolver esses problemas. Nós vamos fazer 3 problemas de razão. E o primeiro problema diz assim: em uma concessionária de veículos, a razão entre o número de carros vermelhos e carros prateados. Vamos combinar que carros vermelhos eu vou chamar de V. Carros vermelhos de V. E ele fala também em carros prateados. E esses carros prateados nós vamos chamar de P. Percebam vocês que ele diz assim: uma concessionária de veículos, a razão entre o número de grife lá, grife, razão. A razão entre o número de carros vermelhos e o número de carros prateados vendidos durante uma semana foi 3 onzeavos. Então, carros vermelhos, carros prateados, 3 onzeavos. Sabemos que nessa semana o número de carros vendidos somente vermelhos e prateados foi 168. Então, o que o texto diz? Que carros vermelhos mais prateados foi igual a 168. Pode-se concluir que nessa venda o número de carros prateados superou os vermelhos. Já falamos em outra aula sobre isso. Prateado superou significa a diferença entre os prateados e os vermelhos é igual a quanto? Essa é a nossa pergunta. Eu preciso que você entenda 2 coisas extremamente importantes. Nesse primeiro problema que nós estamos resolvendo, perceba vocês que tem uma única razão, e essa razão é o 3 onzeavos. Toda vez que eu tenho uma razão, a primeira razão que você tem, você coloca P de partes. Logo, vermelhos vale 3 partes e prateado vale 11 partes. Mas o texto diz que vermelho mais prateado vendido é igual a 168. Vermelho vale 3 partes, os prateados vale 11 partes e tudo isso dá 168. Então, se eu somo 3 com 11, eu chego a 14 partes, que é igual a 168, e uma parte vai ser 168 dividido por 14. E 168 dividido por 14 dá exatamente 12. O que implica dizer, meus queridos, que prateado vai ser 11 vezes 12, que dá 132. Os vermelhos, 3 vezes 12, 36. Como ele pede o que um tenha mais que o outro, é só fazer essa subtração. Eu encontro, então, 96 carros. E 96 carros está lá na alternativa A, resposta do nosso problema. Valeu e até a próxima. Vamos lá, meu querido, mais uma questão de razão. E diz o seguinte: hoje a razão entre a minha idade e a idade do meu filho é 3 meios. Então vamos combinar nesse primeiro pedaço que a minha idade eu vou chamar de I maiúsculo, e a do meu filho eu vou chamar de F maiúsculo.
Então ele diz que a razão entre a minha idade e a idade do meu filho é 3,5. Então, tá aqui, ó. A minha idade é do meu filho é 3,5. E a soma de nossas idades é 120 anos. Até aqui não tem diferença nenhuma para o problema anterior, meus queridos. Mas vamos resolver essa primeira parte, porque depois ele conta uma outra historinha. Já aconteceu de essa razão ser igual a 3. E nessa ocasião, a idade de meu filho em anos era igual a. Como assim, Emerson? Vamos fazer a primeira parte e aí nós vamos para a segunda. A primeira parte, aquilo que eu disse no primeiro exercício, nós vamos colocar P de partes. Então, entenda comigo, ó. Nós vamos combinar que nós vamos resolver razão relacionando. Então, eu vou dizer que a minha idade tem 3 partes, então eu vou substituir aqui que a minha idade tem 3 partes e aqui a do meu filho tem 2 partes. Então, se eu somar tudo isso, eu vou dizer que 3 partes mais 2 partes, tudo isso é igual a 120. 5 partes é igual a 120. 120 dividido por 5 dá 24. O que implica? Implica o seguinte, que a minha idade é 3 vezes 24, 72. E a do meu filho, 2 vezes 24, que dá 48. Até aqui nós resolvemos a primeira parte do problema. Por quê? Porque ele diz, já aconteceu de essa razão ser igual a 3. Então vamos comigo, volta de novo para o problema. A minha idade e a do meu filho. Qual é a minha idade que eu descobri? Hoje, comigo, 72 e 48, correto? Só que ele diz que a nossa razão já foi um dia 3. O que é 3? 3 sobre 1. Mas há quanto tempo isso aconteceu? Vem comigo, coloca aqui. Há X anos atrás isso aconteceu. Mas à medida que eu estou diminuindo o tempo para a minha idade, eu também vou diminuir para o tempo da idade do meu filho. E aí, meu querido, quando eu subtraio alguma coisa de uma razão, a única coisa que eu posso fazer aqui é a multiplicação em cruz. E se eu multiplicar em cruz, fica 72 menos x é igual a 3 vezes 48 menos x. Então, 72 menos x é igual a 3 vezes 48, dá 144 menos 3x. Deixa eu dar uma observação aqui, por favor, quando você estiver multiplicando em cruz, não esqueça de colocar no parênteses. Por quê? Porque senão você acaba esquecendo de fazer a distributiva corretamente. Bom, vem pro lado de cá, ó. Vem comigo. Vem para esse lado. Se eu tenho 72 menos x, eu vou repetir aqui aquele número para ficar mais fácil. 72 menos x é igual a 144 menos 3x. Passo 3x para a esquerda, fica, volta, olha aqui, menos x mais 3x, que é igual a 144 menos 72. Então fica aqui 2x é igual a 72 e 72 dividido por 2 dá 36. A pergunta dele é, e nessa ocasião a idade do meu filho era a do meu filho. Meu querido, se foi há 36 anos atrás, se hoje o meu filho tem 48 anos, se eu subtrair 36, o resultado disso dá 12 anos. Resposta do problema, alternativa B. É isso aí, valeu, uma questão muito interessante, vale a pena você observar, bem interessante mesmo, e não tem como errar. Até a próxima, abraço. Mais uma questão para nós aqui de razão. Primeira questão foi uma questão tranquila, a segunda questão que nós falamos foi a questão que é no Tribunal de Contas do Estado, meu querido, e vamos para a terceira questão.
Em um escritório, a razão entre o número de processos arquivados e o número de processos desarquivados é 3/5. Então vamos combinar. Arquivados eu chamei de A maiúsculos, desarquivados eu chamei de D maiúsculo. E ele diz que a razão entre os arquivados e os desarquivados é 3/5. Mas nós também já combinamos que toda vez que for razão, nós vamos colocar P de partes. Então, os arquivados valem 3 partes e os desarquivados valem 5 partes. Aí o texto diz, por motivos técnicos, 6 processos arquivados tiveram que ser desarquivados. Eles estavam arquivados e passou a ser desarquivados. Bom, vamos comigo. A minha razão inicial era essa. Então eu vou colocar ela de novo, só para você entender o que eu vou fazer. E eu preciso que você entenda algo extraordinário que tem aqui. O 3 e o 5. O P de partes, eu só estou repetindo o que eu já tinha colocado. Agora, queridos, ele diz que a razão passou a ser 5/11. Entenda bem, eu tinha uma razão 3/5 e ele diz que a razão passou a ser 5/11. Olha que legal nessa questão. Nessa questão ele já te deu 2 razões, mas somente a primeira razão eu posso colocar P de partes. Então entenda comigo, por favor, olha para mim aqui. Era 3/5, passou a 5/11. Para passar a ser 5/11, alguma coisa aconteceu aqui para que isso ocorresse. E o que aconteceu, Everson? Aconteceu o que está escrito lá no texto. Por motivos técnicos, 6 processos arquivados, então eu tinha 6 arquivados. Eles tiveram que ser desarquivados, quer dizer, se estavam arquivados, eu vou diminuir 6 dos arquivados. E agora esses 6 que estavam arquivados, eles passaram a ficar o quê? Desarquivados. E se vocês prestaram bem atenção na aula anterior, no exercício anterior, vocês viram que quando eu tenho uma soma ou subtração, eu vou multiplicar em que aqui? Eu vou multiplicar em cruz. E quando eu multiplico em cruz, não esqueça de fazer uma coisa interessante. Se é 5 vezes qualquer coisa, por favor, coloque no parênteses, para não esquecer de fazer a distributiva ou o famoso chuveirinho. O que é o chuveirinho? Chuveirinho é 5 vezes 5, 5 vezes 6, 11 vezes 3, 11 vezes 6. Então, como fica aqui? Vem comigo. 5 vezes 5, 25 partes, mais 5 vezes 6, 30, que é igual 11 vezes 3, 33 partes, menos 11 vezes 6, 66. Daí, olha lá, vou vir para cá, ainda vou mais uma linha aqui. Passo esse 33 para lá, vai ficar 25 partes, menos 33 partes, é igual a menos 66. Passo esse 30 para a direita, então troco o sinal. Portanto, vem comigo aqui. 25 menos 33 vai dar quanto? Menos 8 partes. Então, menos 8 partes é igual a menos 66 menos 30 menos 96. Não me preocupo, o número que está multiplicando passa para baixo, dividindo. E menos com menos dá mais. E 96 por 8 dá 12. Então, achamos que o nosso P vale 12. Mas olha a pergunta dele. O número atual de processos, queridos, é o número atual de processos desarquivados. É essa a pergunta. Então, cuidado para você não ir aqui no 5/11, que aqui não tem nada de partes. Lá no início, quanto você tinha desarquivados? Você tinha, no início, desarquivados, você tinha 5 vezes 12. Então, você tinha 60. Mas ele quer no início? Não, ele quer atual. E no atual, você tem que somar mais 6. Portanto, mais 6, você vai ter um total de 66. E 66 está na alternativa C de coração. Questão encerrada. Valeu, até a próxima.